Será que o nome Futura PGR sai na segunda-feira? Inclusive, será que o Planalto, o senhor lá de dentro pode falar? Presidente, será que não achou que a PGR se apequenou? Bom, primeiro, não há necessidade de pressa. Essa é uma reflexão que o presidente vem fazendo. Essa é uma posição muito importante, muito relevante em qualquer momento da vida nacional. O presidente vem analisando vários nomes e eu tenho sempre dito que ele tem que analisar com vagar. Nós temos tempo para que ele tome a melhor decisão para o Brasil. Ministro, no Senado agora a reforma da Previdência tende a ter essa entrada de estados e municípios, ou como que o Planalto vai fazer para que não atrase a promulgação desse texto que já passou pela Câmara e mesmo assim possa agradar essas bancadas que pedem a inclusão de estados e municípios? Bom, o texto que foi aprovado na Câmara, ele deverá, se tudo correr bem, passar pelo Senado sem nenhuma modificação. Se o Senado, que é a Casa da Federação, reintroduzir a questão de estados e municípios, ela virá naquilo que todos nós conhecemos como PEC paralela. Então, ela não terá conexão, né, e alteração, principalmente da potência fiscal, que é o mais importante para o Brasil. Nós saímos da Câmara com 930 bilhões de reais, que somados aos 200 bilhões em 10 anos da medida antifraude, nós vamos aí a 1 trilhão 130 bilhões, que é muito importante para poder mostrar, tanto para o investidor brasileiro quanto para o investidor internacional, que o Brasil está solvido do ponto de vista, é solvente do ponto de vista fiscal, resolveu a questão previdenciária e pode então dar tranquilidade para quem vai investir no Brasil. E o caminho do presidente Jair Bolsonaro é gerar emprego, gerar renda no Brasil através de investimento e não pelo consumo que foi em governos anteriores. Vou fazer só mais uma pergunta antes de abrir. Vem na PEC paralela também? Não, a capitalização eu particularmente defendo, tenho uma conversa marcada com o ministro Paulo Guedes exatamente para tratar disso. Ela virá numa PEC especial, com todo o detalhamento, porque ali está o grande futuro do Brasil. Não apenas na questão previdenciária, mas preponderantemente como instrumento e alavanca de ampliar a poupança interna e trazer, vamos dizer assim, a libertação do Brasil do capital externo. Ela vai trazer a capitalização para o Brasil, aquilo que o Chile já mostrou, né? Que é o recurso para poder financiar o nosso próprio crescimento, geração de novas tecnologias, ou seja, é a lei áurea para o Brasil, na minha visão, do Brasil econômico, a PEC da capitalização. Eu só queria fazer mais uma pergunta, ministro. O governo vai mandar esta PEC dentro das próximas semanas para a Câmara dos Deputados. No mesmo molde do que foi proposto lá na PEC da Previdência? É que lá estava apenas a autorização para fazer a capitalização. Agora virá uma PEC onde vai haver todo um detalhamento, né? Eu defendo, por exemplo, que nós tenhamos optativamente ou fundo de capitalização ou poupança individual para aposentadoria. Ou seja, isso que o brasileiro conhece bem há tantos anos, é seguro e dará segurança aos futuros participantes do sistema de capitalização. Outra coisa que o senhor também sempre defendeu desde a transição foi a independência ao Fundo Amazônia, aos países europeus que o financiam. O senhor foi crítico à Noruega antes do ministro Salles, agora esse assunto está à tona, voltou à tona e o mundo inteiro abriu os olhos para essa questão do desmatamento, virou uma questão delicada. Frente a essa situação, não pegou mal a declaração do presidente Bolsonaro ontem de manhã, relacionando a questão do desmatamento com necessidades pessoais? Olha, na verdade, o mundo tem uma cobiça para com a Amazônia. E nenhum país europeu pode nos dar lição de preservação de meio ambiente. O Brasil, quer no bioma Pampa, quer no bioma Cerrado, quer no semiárido, quer no bioma amazônico, nós ensinamos o mundo como é que se protege o meio ambiente. Eu desafio a qualquer mandatário
europeu ou qualquer ONG europeia comparar o que eles têm hoje de mata nativa com o que tem o Brasil. Então, vamos com calma e também não vamos ser ingênuos de achar que não tem toda uma ação em cima do meio ambiente que significa travar o desenvolvimento brasileiro. Mas, ministro, como ministro da Casa Civil, o senhor está fazendo algum tipo de articulação no Senado, na Comissão de Relações Exteriores, para a aprovação do nome do Eduardo Bolsonaro como embaixador nos Estados Unidos? Bom, se o presidente Trump diz que ele admira o Eduardo, que a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro é muito bem-vinda ao governo americano, é claro que nós vamos nos empenhar todos. Ainda conversei hoje pela manhã com o senador Fernando Bezerra, que é o nosso líder do Senado Federal, e nós vamos trabalhar para que o Brasil tenha, e o tempo vai mostrar, o melhor embaixador brasileiro em Washington dos últimos anos. Ele deve ser aprovado sem problemas? Essa capitalização vem antes da aprovação da reforma no Senado ou depois? A equipe do professor Paulo Guedes está trabalhando. Eu acredito que ela deve vir durante a tramitação ainda. Não haverá necessidade da aprovação da PEC no Senado, a PEC que saiu da Câmara, para que venha a capitalização. Acho que no curso vai depender da equipe técnica, né, de fazer o desenho, aprovar e mandar. Até porque como a gente viu, tem um longo período de tramitação. Prevê contribuição patronal? Prevê contribuição patronal nessa capitalização? Eu não sei te dizer. Eu defendo que tenha. Agora a equipe técnica é quem vai dar o balizamento e nós vamos discutir depois ela construída. Já que o senhor conversou com o líder Fernando Bezerra Coelho, como é que o senhor avalia que vai ser essa tramitação na Comissão de Relações Exteriores? Vai ser aprovado facilmente o nome do filho do presidente Eduardo Bolsonaro? Bom, nós vamos conversar com os senadores. Eu tenho certeza que já se constrói dentro do Senado Federal o entendimento de que o deputado Eduardo Bolsonaro é uma excelente alternativa para a Embaixada Brasileira em Washington, dada essa proximidade com a família do presidente Trump, com o próprio presidente Trump. E o Brasil precisa dessa aliança estratégica com os Estados Unidos. Aliás, se a gente olhar para o passado, as alianças brasileiras eram com a Venezuela, com Cuba, né, e com republiquetas africanas. Mesmo com todo o respeito, né, que esses países merecem, é muito diferente ter uma aliança forte com a maior nação ocidental, que é os Estados Unidos. Obrigado, ministro. Foi a primeira pergunta. Da corrida aí. O chefe falou que o OPG se apequenou em alguns momentos nos últimos anos. O senhor tem essa Como? Bom, primeiro, a PGR é um órgão muito importante. Ela presta serviços fundamentais à cidadania e ao Brasil. Eventuais dificuldades, e o ministro Jorge se refere a momentos de dificuldade que foram vividos, inclusive pelo Ministério Público, fazem parte desse amadurecimento que a democracia brasileira vem vivendo. Nós mesmos éramos, vamos dizer assim, um governo com uma leitura em janeiro e é um governo com outra posição e outra leitura agora. O que aconteceu de lá para cá? Por exemplo, a nossa relação com o Legislativo e do Legislativo com o Executivo. Da mesma forma com o Poder Judiciário, da mesma forma com o Ministério Público. Todos nós amadurecemos e sabemos que temos que nos unir a todos para o Brasil crescer. Em nossos corações, prezado Sérgio Moro, nosso ministro da Justiça, a nossa vida também não é fácil, mas quem tem a paz na consciência e um norte a seguir, supera esses obstáculos. Prezado ministro Ramos, Luiz Eduardo Ramos, meu colega de 1973, da Academia Militar das Agulhas, da Escola Preparatória de Cadeiras do Exército, é uma satisfação, uma honra tê-lo entre nós. Prezado comandante do Exército, João Pujol, meu colega de turma, Daman, senhores oficiais generais, senhores e senhoras, aos quais esses últimos nós devemos lealdade absoluta. Meus oficiais generais, se me permitam chamá-lo dessa forma. Esse momento me recorda 1977, quando eu fui escolhido pelo comandante do curso de artilharia para entregar a espada a um general de artilharia promovido
naquele ano. São recordações que nos acompanharão para todo o sempre. É uma honra para o cadete e para o general, o símbolo da sua ligação com o passado. Essa instituição maravilhosa que é o Exército Brasileiro, e que eu faço uma ligação muito importante. A Deus nós devemos as nossas vidas, e ao Exército Brasileiro e algumas outras instituições devemos a nossa liberdade. Hoje, jovens coronéis são promovidos a general de brigada. Outros, mais antigos, recebem mais uma promoção. O exemplo de vocês, dos senhores, de vossas excelências, será o oxigênio para aqueles que vocês comandam e uma certeza para aqueles que os comandaram que estes postos estão sendo muito bem preenchidos. E a nossa liberdade é um bem tão ou quanto é valiosa a nossa vida. Em grande parte devemos a vocês. Colegas nossos no passado tombaram por essa liberdade. Outros tiveram a sua reputação praticamente destruídas pela infâmia e pela mentira. Mas a consciência de todos nós que estávamos no caminho certo. E esse Brasil maravilhoso, agora sob nova direção, com alguém que, a exemplo dos senhores, tem um coração verde e amarelo, nos se apresenta agora a oportunidade de colocar o Brasil no local de destaque que ele merece. E essa instituição é importantíssima para que venhamos a alcançar esse objetivo. Nós acreditamos no Brasil. Nós temos a certeza que podemos, juntamente com os nossos irmãos civis, colocar essa grande nação no local de destaque que ele merece. Os senhores sabem de quão perto do perigo estávamos há pouco tempo. Quis Deus me dar uma nova oportunidade pela minha vida e que pelas mãos de muitos senhores me colocou na situação que me encontro. Nada poderei fazer sozinho. Só podemos fazer alguma coisa em equipe e em conjunto. E tivemos, ou melhor, o Brasil teve, pela primeira vez na sua vida, alguém que, além de buscar honrar o que prometeu durante o período para chegar à situação que me encontro, tem agora alguém que, além de o Brasil acima de tudo, conta com uma equipe maravilhosa de pessoas ao seu lado para atingir a esse objetivo. E nós contamos com as Forças Armadas, com o Exército Brasileiro, nesse momento que o Brasil ainda atravessa. Estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. E acima disso tudo está o nosso bom Deus. Antes das palavras finais, mais uma vez eu quero saudar ao comandante Vilas Boas, que esteve comigo na Câmara dos Deputados, como assessor parlamentar, e juntos travamos uma amizade lá atrás. Depois, ao galgar postos como os senhores, chegou ao comando do Exército Brasileiro e quis também um destino que caísse em suas mãos a oportunidade de tomar decisões que, em parte, hoje em dia, muitas pessoas já têm conhecimento, mas que no futuro será reconhecido na história como um homem, sim, que foi em grande parte responsável pela manutenção da nossa democracia e da nossa liberdade. E eu quero fazer um elogio em público também aqui ao nosso ministro Sérgio Moro, o homem que teve a coragem, a galhardia e a vontade de fazer cumprir a lei, fazer com que as entranhas do poder fossem colocado à vista de todos no passado e também no presente. Uma pessoa que também devemos, em grande parte, a situação que o Brasil se encontra ao lado da democracia e da liberdade. Obrigado, Sérgio Moro. Meus amigos oficiais generais, parabéns por esse momento. Tenho a certeza que não existe, como já fui promovido até o posto de capitão, não existe um momento tão gratificante como esse.
é um sinal que o que os senhores fizeram até o momento, depois de rígidas provações, o habilitaram a estar à frente cada vez mais do destino do nosso Exército, do nosso Brasil e de nossa liberdade. Meu muito obrigado a todos vocês e que Deus abençoe.